Legal demais, gente. Eu queria saudar o pessoal aí da Igreja Batista Nova Vida, Congregacional do Bessa, Igreja Batista Farol. Tem crentes de todos os lugares aqui essa noite. Isso é um privilégio para nós. E sinta-se sempre à vontade para estar aqui conosco. Nesse momento, nós abrimos aqui o microfone para você fazer suas perguntas, trazer alguma contribuição, se for objetiva, rápida, pode fazer isso também, tá bom? E meu número está aí no telão, para caso você quiser mandar uma pergunta mais elaborada ou não se sentir tão confortável para vir aqui, pode enviar também para o meu WhatsApp, tá bom? Eu queria começar com essa pergunta aqui. Nós sabemos que devemos pregar o Evangelho nos nossos trabalhos sempre que tivermos oportunidade. Mas no caso da psicologia, por exemplo, onde o código de ética se opõe a isso, restringe isso, como o psicólogo pode pregar, como o psicólogo pode de alguma forma apontar o Evangelho? Posso ler? Então, a psicologia ela tem várias áreas de atuação, né? Um livro muito conhecido quando você vai fazer psicologia, é um livro, uma espécie de introdução, ele é no plural, psicologias. Não sei se quem fez já viu, né? Então você tem várias linhas de abordagens. E como qualquer outro profissional, você tem técnicas, você vai trabalhar com valores, você vai entender, né, sobre áreas já estabelecidas, já postas, mas você também não pode pensar a psicologia, sendo um cristão, sob uma perspectiva alheia à mensagem de fé. Então, acho que o gabinete psicológico não é um lugar onde você vai ficar anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho em todo o tempo, mas você pode estabelecer princípios a partir dos quais você vai guiar sua conduta enquanto profissional e que vai orientar, né, os aconselhamentos e a própria percepção de vida da pessoa. Eu me lembro, por exemplo, que existe uma área da psicologia que eu gosto muito, que é a área da logoterapia. O senhor fez psicologia, né? Não concluí, mas eu fiz alguns semestres. Mas tem uma área da psicologia que é muito interessante, a logoterapia, que inaugurou, né, Viktor Frankl, é um judeu que sobreviveu a um campo de concentração. E talvez ali pela própria raiz, né, judaica, tem muitas percepções assim, bem interessantes. Então eu acho que você, enquanto psicólogo, você tem primeiro conhecer a fundo a área que você vai atuar e não desconsiderar os princípios bíblicos. Por quê? Porque toda vez que você ficar entre a tensão entre o modelo que você vai usar e os princípios que você tem, não abra mão dos princípios. Seja capaz de exercer as técnicas e aplicar valores e compreensões alinhadas àquilo que você crê. Porque isso envolve não só psicologia, mas todas as áreas da vida da gente. E em algum momento você vai ter que tomar decisões e escolhas. Então, o que eu poderia orientar é dizer: conduza o seu trabalho psicológico com base em toda a técnica que você aprendeu, mas sem abrir mão dos princípios que você tem na sua fé, né, naquilo que nós cremos. E entenda que nós pregamos o Evangelho não apenas, né, de uma forma clara, evidente assim, mas num testemunho, e que às vezes pode ser pós-consultório, e que às vezes pode, a partir de uma relação, né, de um outro contato fora de um consultório, onde você, enquanto profissional, vai ali abertamente falar do seu testemunho. Então você começa algo. Eu vou dar um exemplo. Todos nós conhecemos C.S. Lewis.
Todos nós somos capazes de identificar princípios ali nas crônicas de Nárnia, não podemos? Mas ele consegue fazer isso, né, de uma forma sábia, inteligente, estabelecendo princípios que quando você tem um gancho para falar com essa pessoa, a pessoa entende. Então, acho que a gente tem que ser sábio em relação a isso, tem que ser cuidadoso em relação a isso, mas que sim, sobretudo com base nos valores e princípios que vão guiar, né, a maneira como você vai trabalhar com o paciente e guiar a sua linha de trabalho. Pegando essa pergunta sobre psicologia específica e tentando trabalhar de uma forma mais aberta com outras áreas, essa pergunta talvez parte do princípio de que servir a Deus no trabalho é pregar o evangelho no trabalho. Como é que eu vejo um cirurgião cristão? Existe alguma cirurgia cristã? Já viu a falar isso? Um cirurgião não cristão vai fazer uma cirurgia diferente de outro cirurgião. É uma cirurgia cristã agora. Um padeiro vai fazer um pão gospel. Já viu um pão gospel? Não tem. É o pão do céu. É um pão do céu, né? É um sonho do céu. Então, a gente tem que entender o que significa servir a Deus no trabalho, para a gente poder não confundir as coisas. Tem lá um auxiliar administrativo, a sua função é olhar relatório todos os dias. Aí ele diz, agora eu vou servir a Deus no meu trabalho. Para eu sair às 6 horas, eu vou 5 horas parar e vou ler a Bíblia, porque eu estou servindo a Deus nesse trabalho. Ou 5 horas eu vou parar o meu trabalho e vou fazer um grupo pequeno aqui com os colegas. Eu não estou servindo a Deus no trabalho dessa forma. Apesar de ser muito bom, né, você ler a Bíblia em qualquer momento, mas quando você para de trabalhar para ler a Bíblia ou fazer qualquer outra atividade, você está roubando o tempo de trabalho. Então você não está servindo a Deus, né? Eu vou agora começar a orar no trabalho. Orar no trabalho é muito importante. A gente está em espírito de oração sempre, assim, né? Sempre pensando no que a gente está fazendo. Mas isso não é servir a Deus no trabalho, queridos. Servir a Deus no trabalho não é trazer coisas espirituais para o ambiente de trabalho. Servir a Deus no trabalho é fazer com excelência para a glória de Deus tudo que a gente faz. E outra coisa sobre a proclamação do Evangelho, a gente tem uma frase famosa, né? Pregue se preciso for, use palavras. Isso é mentira. A gente tem que pregar, falar, português no Brasil com outras pessoas, falar que nós somos pecadores, que necessitamos da graça de Deus, todos, não só os pastores, não só os líderes de grupos pequenos, todos, o médico cristão, o padeiro cristão, o professor cristão, ele tem a obrigação de proclamar o Evangelho. Nós somos servos de Jesus e ele nos ordenou isso, então não é opcional. Entretanto, nós fazemos isso em qualquer momento. No nosso trabalho, nós trabalhamos para a glória de Deus. Então, nós proclamamos o Evangelho em qualquer oportunidade que nos aparecer, e muitas vezes o nosso testemunho de excelência no trabalho vai ser o que Schaeffer até falava de um pré-evangelismo, né? Às vezes ele usava questões apologéticas para poder a pessoa escutar ele, e às vezes é a sua vida. Cara, por que tu, quando começa, tu falou que tem 4 filhos, por enquanto? Às vezes a pessoa fica com uma pulguinha atrás da orelha. Aí começa a ver como é que você trabalha. Aí começa a ver como você se relaciona diferente com as pessoas. E você na universidade. E começa a incomodar as pessoas. Porque o estilo de vida do cristão, ele incomoda. Ele incomoda. Então, essas oportunidades. Então, servir a Deus no trabalho não é pregar o evangelho no trabalho. Tá? Apesar de que essa é a nossa função e nós temos que cumprir. Lógico que continuando, né, o que o Jorge está falando, lógico que as áreas de ciências humanas, obviamente o exercício da sua atividade vai envolver valores, princípios, condutas. E aí exerça toda a técnica, todo o conhecimento, se aprofunde na área que você é profissional, sem abrir mão de princípios, valores, verdades inegociáveis e intransigíveis da palavra do Senhor. Somos século XXI, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente, ela não muda. Então, alicerce-se naquilo que é imutável e aprenda a colocar isso como linhas mestres do seu conhecimento, sobretudo nas áreas de humanas, onde princípios e valores vão estar essencialmente ligados a toda a sua postura enquanto profissional.
Muito legal. Eu me lembro que no início da faculdade eu tinha muito esse embate pessoal, assim, né? Às vezes de querer discutir com um professor em sala de aula para fazer algum tipo de apologética ali e tal. E aos poucos eu fui vendo que não era a ferramenta mais sábia, digamos assim. Às vezes as pessoas me viam muito mais como um rebelde, usurpador da palavra, do que de fato um cara a ser ouvido, né? E aí eu comecei a estudar aquelas coisas, eu comecei em nenhum tempo de faculdade, nem um dia de faculdade, eu fiz um pequeno grupo, às vezes até por falta de tempo mesmo, né? A gente vai para a faculdade, assiste a aula e vai embora. Mas eu criei alguns laços, e eu saía da faculdade e estava com aquelas pessoas, ia para casa daquelas pessoas, levava aquelas pessoas no hospital, quando ficavam doentes, muitos que saem de outras cidades vêm para cá, né? A faculdade tem, principalmente na Federal, tem muito disso, muita gente que mora sozinha e tal. E aquilo me abriu portas para a pregação do Evangelho em momentos específicos fora daquele ambiente. É lógico que pode haver nesses ambientes também, como vários grupos se reúnem e usam um ambiente acadêmico para isso. Mas eu acho que também tem uma forma de, se a gente não puder se manifestar tão diretamente ali, há essa possibilidade de criar laços pelo testemunho, né? Eu lembro que eu estava lendo Tolkien recentemente, e quando Tolkien estava na metade da obra do Senhor dos Anéis, estourou a Segunda Guerra, ele ficou com medo, né, de voltar, porque ele já tinha participado da Primeira Guerra, e começou a bater nele a preocupação de nunca terminar sua obra, realizar seu trabalho, né? E aí ele escreveu um conto baseado nesse desespero dele, chamado Folha por Nigel, que conta a história de um... Hã? A árvore e a folha. A árvore e a folha, né? É isso a tradução. Conta aí, fala aí um pouquinho desse conto. Você quer falar um pouquinho do conto? Ele tem a imaginação da árvore, né, toda, e ele se retém a folha. Ele começa a fazer a folha, os detalhes e tal. Aí a pessoa chama ele para uma atividade, ele sai, aí volta. E acontece de que ele não consegue terminar a árvore que ele idealizou, só que ele morre, né, e ele chega nesse paraíso e ele vê essa árvore que ele imaginou completa e perfeita. E ele só tinha feito a folha, que ficou num quadro lá. Resumindo assim, é basicamente isso. Ou seja... O nome do personagem lá é Legal, por isso que você falou, Legal. E a ideia é que faça, alguns até questionados, né? Você é pintor de folhas, não de árvores, né? Mas qual é a ideia? Faça o seu melhor, né, com excelência, com tudo, sabendo que essa obra completa, ela é muito mais ampla, e quando você chegar na glória, você vai ver que no Senhor ela é completa. Essa obra ela é completa. Então, dê o seu melhor naquilo que Deus te colocou para fazer, ainda que não seja o todo, mas faça o seu melhor. E quando você chegar diante do Senhor, você vai ver que essa obra ela foi feita por várias mãos, que deram o seu melhor e que Deus foi glorificado nela. É lindo, né? E você vê, assim, tecnicamente não há nada diretamente bíblico, referência e tal. E outro que eu acho legal nesse conto é que o Nigel, né, o pintor, ele está empenhado no trabalho, desejoso por finalizar aquele trabalho, mas ele não se nega a ajudar as pessoas quando é chamado. Por vezes isso até atrapalha um pouco o seu trabalho, mas no final ele vê que valeu a pena, né? Ele vê esse empreendimento. Então, assim, a gente tem que se lembrar também, gente, que a gente precisa trabalhar, a gente tem propósitos no trabalho, ganhar dinheiro é um deles para sobreviver, se sustentar, realizar boas obras. O trabalho também serve para produzir cultura, para trazer benefícios para a sociedade, criar novas coisas que vão nos ajudar. Mas a gente também tem que se lembrar que às vezes a gente precisa deixar o trabalho 1 minuto para ajudar o próximo, para abraçar o aflito, para confortar aquele que sofre, chorar com o que chora e tudo mais. Mas a gente também não pode ser negligente a ponto de nem pintar uma folha, né? Pelo menos uma folha a gente tem que deixar. Próxima pergunta. Vamos acelerar um pouquinho, que a gente responde mais. Como o jovem pode ser estimulado ao trabalho no meio público e no meio privado? Existe alguma diferença disso? No último caso, ou seja, no meio privado, quais são os princípios que nos ajudam para sermos empreendedores visando o bem da comunidade? Nosso irmão empresário aí. Quando eu mencionei antes sobre a questão de faculdade,
é justamente sobre essa questão. Às vezes uma pessoa que não tem faculdade, ela se torna um empreendedor. E tem muitos empreendedores que têm faculdade, tem muitos outros que não têm. Mas eu acho que o foco é no princípio do amor ao próximo. Quando uma vez eu vi um autor chamado Wayne Grudem, ele falando sobre os óculos dele. E era coisa tão simples, né? Ele falava, eu tenho um problema de visão. Sem óculos eu não consigo ver nada. E aí tem uma pessoa que trabalha numa ótica. E ele faz os óculos. E eu preciso desses óculos. Então eu vou lá e compro. Quando eu compro esses óculos, essa pessoa dessa ótica, ela está me servindo. Ela está atendendo a uma necessidade minha. E quando eu pago a ela, eu estou remunerando o fruto do trabalho dele. Então ele está lucrando em cima disso. Ele não está extorquindo ou está roubando. Ele está recebendo o que ele merece pelo trabalho disso. E com esse dinheiro desse lucro, ele vai sustentar a sua família, ele vai expandir o seu negócio. O que é que está acontecendo aí? Uma transação de negócios, financeira, mas onde um está amando o próximo. Então, está tendo amor ao próximo aqui. Quando eu penso dessa forma, de empreendimento, né, sendo empreendedor, eu estou resolvendo problemas, eu estou auxiliando na mudança da cidade. Quando a gente traz inovação, quando a gente traz solução de problemas, a gente pensa no cliente, foco no cliente, excelência, lucros, resultado, trabalha muito forte nisso. A gente está fazendo isso para a glória de Deus. O cristão que faz isso, né, engaja uma equipe, para que a equipe bata suas metas, ela tem os seus objetivos claros, a comunicação da empresa é clara, é verdadeira, a empresa paga os impostos da maneira correta. Isso é muito difícil, muito raro hoje, uma empresa pagar os impostos da maneira correta. Ela paga mais caro, ela demora mais, existe mais burocracia em um sistema que a gente vive hoje. Mas o cristão, ele entra no jogo, existem impostos, a gente tem que cumprir, vamos pagar o que o funcionário, o colaborador merece e até mais, vamos se diferenciar das outras empresas, está cuidando de famílias. E é incrível isso, o que pode acontecer através do empreendedorismo. A outra coisa em relação à parte pública é justamente esse nível de excelência no serviço público, que nós precisamos de pessoas com mentalidades de produtividade. Muitas vezes, tá, não são todos, mas muitos concursados, eles acham que cheguei, acabou, não preciso trabalhar mais, não preciso estar louco para trabalhar, que não vão me demitir. Então, não são todos, tá? Existem muitos excelentes que trabalham e buscando isso aí. Então, eu vou buscar excelência naquilo que eu faço, para a glória de Deus, se destacando para a glória de Deus. Então, resumidamente, seria isso aí. Legal. Eu tive a oportunidade de viajar para o Egito, fomos para um retiro de pastores. Havia nesse retiro também alguns empreendedores. O objetivo era ver o desenvolvimento do Evangelho no Oriente Médio, naquelas regiões ali do Oriente Médio, em países muçulmanos, como né, o Evangelho ali nos locais. E eu me lembro que estava no grupo o dono da Fortlev. O dono da Fortlev, que é essas caixas d'água, né? Tudo. E ele é um grande empresário cristão, que doa grande percentual da sua empresa para missões. E conversando com ele, dizendo assim: hoje eu já não estou mais tocando as empresas, já passei, eu quero fazer missões a partir da própria empresa que Deus deu a ele, e exercendo agora um grande impacto missionário a partir da sua vida. Agora indo, durante muito tempo eu não fui, ele dizia, durante muito tempo eu mantinha, e agora não, hoje eu consegui desenvolver uma estrutura onde eu posso participar, né, das atividades missionárias, tudo. E Ian estava lembrando uma história que uma vez eu já compartilhei com ele, que me impactou muito, uma igreja que eu conheci no Egito. Fica no lixão do Cairo, Hoje, por uma questão de política mesmo, os cristãos da cidade do Cairo
foram meio que colocados, alijados, né, do centro da cidade, e passaram a habitar, muitos deles ali na região do lixão. E hoje são os maiores empresários de reciclagem de lixo no Egito, são cristãos lá. E aí é interessante você ver, literalmente do lixo Deus levantou, né, ali cristãos que são crentes de verdade e são empresários naquela área. Mas o trabalho dessa igreja que eu fui conhecer lá começou de um outro empresário que tinha colocado diante de Deus de evangelizar lá. E ele começou um trabalho lá no lixão, evangelizando no lixão. E isso tomou conta de tal forma que ele largou mesmo ali as empresas e passou a se dedicar lá a essa igreja. E hoje é interessante, porque lá no Egito você não tem a liberdade para comprar um terreno para a igreja sem autorização do Estado. Você pode ter o dinheiro, você pode ter o vendedor, mas para você comprar aquilo para uma igreja, ele precisa de autorização estatal para aquele local. Ele pode dar ou pode não dar. E aí ele foi, né, comprar um lugar para fazer, né, para erguer o templo da igreja. E o Estado só autorizou que ele comprasse uma área dentro do lixão e especificamente uma montanha de pedra. E aí ele foi e comprou. E hoje existe na cidade do Cairo uma igreja para milhares de pessoas escavada na rocha. Escavada na rocha. Você entra no lixão, uma caatinga fétido demais, né? Você vai, entra. Quando chega no meio do lixão, lá no final, você começa a ver umas paisagens de árvores que não são árvores, são rochas esculpidas como árvores. Você tem uma pracinha que é esculpida como árvore. Você tem na montanha imagens descrevendo nascimento, aquelas passagens mais importantes, assim, que são mais marcantes, não mais importantes, mais marcantes. A questão da crucificação, ressurreição, nascimento. Você tem as imagens ali, escrito em árabe e em inglês, e para quem é analfabeto, que é muito, as imagens, e embaixo, uma igreja escavada na rocha, com milhares de irmãos que frequentam ali dominicalmente, né? E ali foi algo muito impactante nessa viagem, mais do que, sinceramente, muito mais do que as pirâmides, foi ter visto o que Deus pode fazer no meio do lixo, trazendo vida para a glória do Senhor. E tudo isso possível por causa do trabalho e auxiliando na produção de mais trabalho, né? Você que apontou. Nessa parte de quando a gente fala de servir a Deus com o trabalho e com aquilo que a gente faz, de servir a Deus em missões e tal, a gente tem que sempre lembrar que o nosso trabalho também é uma missão, né? A gente tem o nosso irmão Levi, que está lá, né, o reverendo Levi, está lá em Guiné-Bissau, e ele tem um objetivo claro, né, ele quer plantar a igreja lá. Só que hoje ele está trabalhando com uma escola, ele é enfermeiro também, ele serve na área da saúde, com uma escola, e isso não diferencia, no caso que ele é um missionário enviado pela igreja daqui, isso não diferencia um diretor de uma escola aqui e um enfermeiro aqui em João Pessoa. Lá na África tem pessoas carentes da graça de Deus, e em João Pessoa, aqui em bairros dos estados, Manaíra, Bessa, tem pessoas carentes da glória de Deus. E nós vamos agir, né? A igreja toda deve estar envolvida com plantação de igreja, a IPBE está envolvida com plantação de igreja, e é fundamental e importante, mas isso não quer dizer que o seu trabalho, aquilo que a gente faz, não é uma missão, né? Nós temos essa missão, nós temos esse chamado de Deus de viver para a glória dele, e toda a igreja, quem é igreja, tem que estar envolvido e focado com isso, 100%, eu sirvo a Deus com aquilo que eu faço, e eu vou também cooperar com a plantação de igrejas, eu vou também pregar o evangelho, porque na função dos pastores e dos missionários isso, a proclamação é para todos os discípulos, então eu vou
a minha vida é uma missão, a minha vida inteira é uma missão para a glória de Deus. Amém, amém. Minha irmã, pode ir. Acho que tá desligado aqui. É o inimigo. Oi? É o inimigo, não quero deixar ela falar. Não tá certo. Ora sim. É lá Oi? que libera. Tá funcionando, não? Ah, tá. Então, agora sim. Boa noite a todos. Eu sou professora universitária e o tema que vocês discutiram hoje, eu acho que tem muito a ver com algumas dúvidas que eu tenho, não necessariamente só sobre vocação, mas também sobre trabalho, e eu queria fazer 3 perguntas. A primeira é, por exemplo, se o meu trabalho, por exemplo, eu advogo ou eu defendo causas de alguém que cometeu um crime ou um bandido, como eu cristão, no caso do direito criminal, né? Eu sou da área de direito criminal, por exemplo, como é que eu lido com essas questões? Ou, por exemplo, eu trabalho com questões de fotografias e tem um casal que é gay e que quer me contratar para tirar as fotos deles. Ou, por exemplo, eu tenho uma venda, um mercado, sei lá, ou um lugar onde vende bebidas e como eu, cristão, eu lido, aquele é o meu trabalho, o meu sustento. Por exemplo, eu sou de uma cidade de interior, então o sustento é muitas vezes movido a isso, a pequenos bares. Então, vamos supor que eu seja cristão, vamos supor não, né, porque eu sou, mas vamos supor que essa pessoa... Suponhamos outra coisa. que essa pessoa Alguém prega o seja... evangelho para essa moça aqui. Você é cristã, suponhamos. Isso, que no exemplo, que a pessoa seja cristã, como é que ela deve se portar diante disso? E outra dúvida também, além de ser professora universitária, eu sou da área de humanas. Tá um pouco mal e quando contato, tem que segurar. George falou um pouco sobre a questão dos teóricos, né, como Vygotsky, Piaget, eu fiquei me perguntando como eu, por exemplo, enquanto docente, como é que eu lido com essas questões de explicar essas teorias com base cristã, porque existe lá um ementa, existe todo um arcabouço teórico que eu tenho que seguir. Então, como eu, enquanto docente, como eu devo fazer para que essas ideologias não cristãs não sejam disseminadas? Porque eu vejo que, por exemplo, no mundo, pelo menos os contatos que eu tenho na minha carreira docente, nem sempre os jovens eles estão em embate necessariamente com as teorias ideológicas, mas é muito mais com algo mais intrínseco do sentido de vida, sabe? O que é que eu vou... Para que eu estou fazendo esse curso? O que é que ele serve? Para que eu estou nesse mundo? Então, por que eu estou estudando tal coisa? Porque eu vou atuar em tal área? Então, às vezes, eu acho que o cristão ele pode muito mais, não somente se deter às questões ideológicas ou de teorias, mas também de fazer com que aquela sociedade acadêmica reflita sobre os reais motivos dos quais elas estão ali ou o que é que elas vão fazer após saírem dali, sabe? O porquê que elas trabalham, por que elas existem no mundo, para onde é que elas vão. Então, não é minha área necessariamente esses teóricos, eu tenho uma leitura pouca deles, mas o que eu vejo é que é possível elencar o evangelho com algumas partes do que eles falam. Não acredito que seja totalmente tudo desprezado, eu acredito que dá para fazer essa interligação. E outra pergunta que eu acho que eu esqueci... Eu esqueci, gente, a outra pergunta. A gente faz essa enquanto você lembra. Tem um ponto ali, ó. Essa aí é da... Sim, gente, o que eu tinha comentado com Sara, ela lembrou. A outra pergunta é porque nós devemos, em todas as nossas áreas da nossa vida, glorificar a Deus, no trabalho, na família, como vocês falaram, na igreja, mas vamos supor que eu só consiga, na minha vida atual, enfim... dizer que eu estou servindo ao Senhor no meu trabalho ou na minha família, mas eu não exerço nada na igreja. Eu não consigo ajudar um irmão, não consigo discipular, não consigo estar ativamente na igreja. Isso é correto ou eu deveria também me doar um pouco para a igreja de forma mais ativa? São essas as perguntas. Tá. Eu vou responder algumas coisas. Pode ser. Aí de você. Vamos lá. Primeiro, eu acho que existe uma diferença de você ensinar e você... advogar e tomar partido por uma. Como professora, eu acho que você deve ensinar aquilo como é posto. Então, você está ensinando... A gente,
pode falar aqui sobre diversas áreas do conhecimento humano, sendo verdadeiro naquilo que é colocado. Então, eu acho que como professor, você não vai alterar o pensamento de cada um desses pensadores, distorcer o pensamento deles. Seu dever é ensinar da maneira como é posto. O que acontece é que, às vezes, a gente não tem ensino de teorias, a gente tem defesas de teorias. E eu acho que aí é onde entra o problema. Uma coisa é eu ensinar as diversas teorias, sei lá, você é um psicólogo, você é um historiador, você é um filósofo. Uma coisa é eu ensinar o que cada pensador pensa, outra coisa é eu tomar para si uma defesa desse pensador como uma verdade absoluta. O que acontece é que, às vezes, há áreas universitárias que assumem uma defesa e passa a ser, assim, um advogado disso, né? Então, eu acho que, como qualquer profissional das áreas, você tem que ensinar o que cada pensador pensa, até para ser honesto, né? Até para ser honesto naquilo que você contesta. Precisa ser honesto em relação a isso. Em relação a mais área jurídica, ele é empreendedor e fala da parte do empreendedor. Em relação à área jurídica, em relação à defesa, né? Então, assim, existe no direito um princípio da dignidade da pessoa humana que é construído muito fortemente na base cristã. A gênese disso vem da ideia de que todo ser humano ele foi criado à imagem do Senhor, distorcida pelo pecado, mas criada à imagem do Criador, distorcida, deturpada, mas criada à imagem. Daí desenvolve a ideia de que todo ser humano, pelo simples fato de ser humano, deve ser a este garantido seus direitos, né? Então esse é um conceito. E os direitos de uma pessoa devem ser garantidos com base no ordenamento jurídico vigente. Então toda pessoa tem direito de ser processada e julgada com base no princípio do contraditório, da ampla defesa e obediência das regras postas. Então, quando você fazer a defesa de alguém, necessariamente você não está dizendo que aquela pessoa, tendo cometido ilícito, não cometeu. Às vezes, a defesa de alguém se dá para que ele cumpra e obedeça, ele seja processado e condenado com base em princípios e regras previstas no ordenamento jurídico. Então, nós chamamos de defesa indireta. Isso não quer dizer que você está apoiando o que ele fez. Você não está né? apoiando o que ele fez. Você está garantindo que todo o processo que ele vai passar é um processo onde lhe foi respeitado os direitos que o ordenamento jurídico estabelece. Então, Até porque pode haver injustiça na pena também, né? Então, e aí o que acontece? A defesa se dá nisso. Então, existem prazos pressionais, então você vai usar todos os recursos que o nosso ordenamento jurídico é pródigo em recursos. Então, usa todos os recursos, usa todas as áreas, tem aqui advogado para isso. Então, você faz uma defesa garantindo direitos, mas não necessariamente sabendo que ele fez algo, né, mentindo, distorcendo a verdade, entendeu? Então, existe a defesa que é uma defesa processual, e aí você tem, talvez uma pessoa dessa pode ser absolvida, justamente porque houve nulidade processual, princípios de prescrição e decadência que não foram cumpridos, você está entendendo? Então, não é o simples fato de um advogado, né, defender uma pessoa que fez um determinado ilícito, que ele é conivente com o ilícito. Ele está defendendo direitos que são estabelecidos e que, na condição de um advogado, ele vai defendê-los, entendeu? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. E é o fato de essa pessoa é imagem e semelhança de Deus, e a dignidade dela está nisso, né? A dignidade de qualquer pessoa está no fato dela ser imagem e semelhança de Deus. Você falou uma questão de um fotógrafo que vai fotografar. Teve um caso nos Estados Unidos com o pessoal do bolo, não sei se você soube disso. Nos Estados Unidos, é um confeiteiro, e aí um casal homossexual entrou, sabia que ele era cristão e disse: vou casar e eu quero que você faça meu bolo. Ele disse: eu não vou fazer, porque é contra os meus princípios. Isso que você vive não é casamento. E o casamento que eu acredito, o casamento é o que Deus diz que é, entre um homem e uma mulher. E aí ele foi taxado de homofóbico, foi processado, chegou na Suprema Corte. Esse caso foi bem famoso nos Estados Unidos, e o cara
no final não teve não foi obrigado a fazer pela liberdade religiosa dele, né? Então, quando tem um cliente, você não é obrigado a compactuar com os princípios do cliente. Você vive de acordo com os princípios que você acredita. Uma coisa é você se posicionar dessa forma e outra coisa é você humilhar a outra pessoa por alguma coisa desse tipo. Na minha empresa, a gente faz uma prospecção de clientes através de ligação e a gente convida ele para apresentar os nossos produtos. E aí uma moça do telemarketing ligou e o rapaz disse assim: não, mas eu sou trans, eu posso ir aí? Aí me perguntaram, né, sobre isso. Eu, claro, com certeza, vai ser muito bem recebido aqui na nossa escola. Por quê? Essa pessoa vive em pecado, essa pessoa ela vive contra a santidade, né, de Deus, o estilo de vida dela, mas ela vai ser bem recebida aqui na escola porque ela é imagem e semelhança de Deus, entendeu? Então eu não estou negociando meus princípios, e quando eu passo para a minha equipe, eu digo: pessoal, a gente vai tratar aqui um cara que entra de paletó e uma senhorinha de chinela da mesma forma, porque são imagem e semelhança de Deus. Então eu não estou negociando princípios aí. Então a gente tem que entender que a pessoa que está do outro lado lá é carente da graça de Deus. Você mencionou a questão criminalista. Talvez esse cara que foi condenado, ele pode passar a eternidade com Deus, porque ele se arrependeu dos pecados. E aquela juíza que colocou ele na cadeia pode passar a eternidade no inferno. Aquela juíza que estava cheia da justiça e colocou, mas a nossa posição diante de Deus é igual. Então tem um homossexual, mas tem o hétero que é adúltero. Todo mundo, o evangelho inclui todo mundo. Então, a gente coloca nessa perspectiva, então, todos carecem da graça de Deus. Ótimo. Então, vou tratar todos com dignidade e respeito que eles merecem e não vou negociar os princípios das Escrituras. Eu não vou fazer do arrumadinho, do jeito que tem que ser feito, dessa forma. Quando você menciona os teóricos, aquelas questões de Piaget, Paulo Freire e tudo mais, a gente tem que ver o que o pastor falou, é que hoje a gente não observa muito na universidade uma pluralidade de ideias. A gente vê uma defesa de teorias, né? Se você pega o livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, é uma defesa de marxismo ali dentro das escolas. A teoria dele, o ensino, a alfabetização dele, que ficou tão famosa, que foi tão premiada e tal, ele pegava, a pessoa ensinava, a pessoa escrevia lá tijolo, e ele alfabetizava dessa forma, uma comunidade mais carente. Aí, tijolo. Então, tijolo é porque você trabalha com tijolo, né? Então, tem uma pessoa que é o patrão, e o patrão oprime você. Aí começa, entendeu? Não existe neutralidade em nenhuma atividade humana. Todos nós fazemos o que fazemos a partir de uma cosmovisão. Então, você atua na sua área com uma visão de mundo. E a gente implanta isso. O problema é que muita gente cristã não entende que não existe neutralidade. Então, a gente tem que parar e dizer assim, não... a gente tem que refletir sobre essa questão aqui. O socioconstrutivismo que Paulo Freire, né, pegou do construtivismo de Piaget, existe uma base de que a criança nasce bem, tudo bem com ela. O que influencia é a sociedade. Então, a gente tem que construir, ela vai construir o saber dela. Então, instrução aí não é bom. Uma metodologia de instruir não é legal. E a Bíblia diz, instrua a criança no caminho que ela deve andar. A Bíblia diz que existe uma autoridade dos pais. Filhos, honrem os pais. Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, diz que os pais são parceiros e não devem influenciar no aprendizado do filho que está construindo o seu saber. São meros parceiros porque o centro é a criança. E na família cristã, o centro não é a criança. O centro é o Senhor que dita as regras na minha casa, não sou eu. Então, quando a gente corrige, quando a gente ensina o nosso filho a nos honrar, eu estou agindo em obediência ao Senhor. Mas isso é visto de mau jeito, é mal visto por esses tipos de metodologias. Então, os pais são opressores. Se não é opressor em potencial. Aí, então, é um conflito com o princípio cristão. Então, a gente tem que parar e dizer assim, não, refletir. Eu estava no início aqui falando com o Lucas, que estudei com Débora, 2 anos economia, um tempinho atrás, viu? E os 2 anos que eu passei, todas as teorias de economia eram de Marx. Não tinha outra opção. Tinha que estudar Marx. Não tinha uma contraproposta. Então, como cristão, no meio do trabalho, eu não posso chegar a dizer, eu vou pregar contra isso porque a Bíblia diz que. Não. Eu vou ter que pegar teóricos que pensam de maneira diferente e começar a ter um diálogo, tentar ter esse diálogo, que é muito difícil acontecer, mas é um desafio para o professor de universidade, é um chamado dele, confrontar a cultura, trazer reflexão a partir de teóricos que se espelham aos princípios da palavra de Deus. Mas na minha área muito específica não tem
não tem algo escrito sobre essa cosmovisão cristã para essa área específica. Então, você está aqui hoje, Deus vai te usar para escrever. Começa a escrever, começa a estudar, que Deus vai te ajudar aí nesse princípio. Então, é luta. Não tem, né? Eu vejo, George, que assim, tem crescido, cara. Eu acho que a gente consegue encontrar sobre quase tudo alguma literatura, sobre qualquer tema dentro da teologia reformada. Você tem o David Koyes falando sobre política, o Igor Miguel, que é um autor brasileiro, falando sobre educação, agora recentemente. Se você vai no Gazeta do Povo, que é um jornal secular de Curitiba, mas o Guilherme de Carvalho, pastor de Belo Horizonte, escreve lá sobre todos os tipos de temas. Eu já peguei, eu já extraí de lá muitos debates que eu tive com colegas não cristãos, com argumentos dele. Autores brasileiros, gente. E fora tem muito mais. O Timothy Keller mesmo fala a respeito de quase tudo, né? Então tem opção. E como o Jorge falou, eu voltando de Mamanguape com o pastor Renan, eu até falei com ele, né? Pastor, como a igreja deveria ter mais acadêmicos, né? Mestres que pudessem escrever, ensinar, teólogos públicos que pudessem fazer teologia no ambiente público, né? E isso, gente, é muito bom também. É muito bom. Não necessariamente a gente vai precisar... E eu acho que isso até foi uma das perguntas, né? Aquele cristão que trabalha bem, serve a família, mas não está fazendo nada na igreja. Não teve uma dessas? Então vou responder a última, então. Eu acho que sim, há um problema grande nisso. Eu acho que todo cristão, de alguma forma, ele atende ao chamado discipulado. Ele discipula, ele prega o evangelho, ele cuida, ele ajuda o carente necessitado. Todo cristão faz isso. Agora, realizar trabalhos eclesiásticos, ministeriais, do tipo pregar, ensinar na escola bíblica, tocar no louvor, cantar no louvor, nesse sentido, nem todo cristão faz. E não tem problema, né? A maior parte da igreja evangélica no mundo não vai fazer isso. Vai estar trabalhando de segunda a sexta. E alguns de segunda a sábado. Mas esse trabalho tem que ser bem feito. E eu acho que a gente deve buscar algumas áreas onde a gente pode exercer influência onde não há. Buscar as lacunas na sociedade. Eu acho que uma dessas lacunas é o ensino acadêmico. Principalmente essa nas questão ciências humanas. do envolvimento com a igreja local, essas funções específicas, louvor, ensinar as crianças, ou ensinar, não tem espaço para todo mundo, né? Nesse sentido. Porque a igreja, mas a nossa função mais importante aí na igreja local do prestação de contas, do discipulado, de estar envolvido no corpo. Não existe cristão carreira solo. A igreja precisa da igreja, nós precisamos da igreja local, nós precisamos estar antenados. Meu irmão, você é mais velho que eu, você é uma pessoa, né? Por que muitos pais hoje, pais de primeiro, né, filho pequeno, ele quer escutar a psicopedagoga tal, aquele acadêmico tal. Meu irmão, fale com a irmã Maria, que teve 7 filhos, que estão servindo ao Senhor. Talvez você vai ser abençoado de uma maneira riquíssima, porque a experiência, isso é igreja. Vamos marcar um café, vamos estar junto num pequeno grupo, de maneira prática agora, né? Estar junto num pequeno grupo, vivenciando isso, né? Estamos no culto público de domingo, aprendendo da palavra, porque não existe essa de, eu estou servindo a Deus, uma visão, uma linha muito tênue, né? E quem pensa em cosmovisão hoje, entra nessa linha agora, estou servindo a Deus com o meu trabalho, e não tem envolvimento nenhum na igreja local. Aí entra nesse guetinho assim, e se afasta da igreja. A gente tem que estar junto o máximo, porque nós somos a igreja do domingo, a igreja da segunda, a igreja da terça, e a gente tem que viver a igreja em todo tempo. Então, estar junto do corpo, né, de prestar conta, de caminhar junto, é muito importante, e isso não deve ser esquecido, mesmo que você não tenha um trabalho, uma função específica dentro do culto, alguma coisa desse tipo, mas você precisa estar envolvido na igreja, nesse organismo vivo, assim, né? A realidade da igreja ela é muito complexa, assim, e demanda o envolvimento de muitas pessoas. Eu acho que o pastor Renan, se pudesse, ele poderia ali, se você perguntasse, ele com certeza tinha várias áreas onde você pode se envolver. E a igreja sempre vai precisar de pessoas que possam colocar a sua vida à disposição de Deus. Então, se você entende, né, a vida como um todo, eu acho que também não pode usar o trabalho como uma desculpa para não se envolver, porque aí você não está sendo sincero, né, não está sendo verdadeiro. A gente não pode sair de um lado para
o outro, né? Não pode, eu acho que a gente tem que ter uma vida equilibrada nessa perspectiva, e eu tenho certeza, lá na igreja, quanto mais pessoas se envolver, melhor, e tem lugar sim. E eu sei que Renan é assim, e sempre haverá um espaço para um envolvimento. Só que a gente não pode fazer assim uma exaltação de algumas áreas e em outras diminuí-las. Paulo não ensina isso em Coríntios. Eu acho que quando a gente faz aquilo que faz para o Senhor, para a glória dele, não importa se você simplesmente recebeu alguém na porta, se fez isso com a sinceridade genuína, né, como aquele que pregou com sinceridade genuína. Porque o cara que pregou para envaidecer-se, mostrar sabedoria e pouca vida sincera com Deus, acho que o cara que recebeu ele com muito mais sinceridade para o Senhor é melhor. Porque Deus não olha somente aquilo que é externo. Deus avalia o coração. Pregue com sinceridade, sirva com sinceridade, fidelidade à palavra, no que ensina e no que vive. Se você é fiel na palavra, no que ensina e no que vive, não importa se você arrumou uma cadeira, não importa se você passou ali o tempo, 1 hora conversando, mas você tem que fazer isso como se estivesse pintando a sua folha, como você estivesse ali dando o seu melhor para a glória do Senhor. Deus vai levantar pregadores, professores, Deus vai levantar teólogos, Deus vai levantar pessoas que irão ser instrumentos dele em outras áreas que ninguém vê, mas o Senhor vê. Mas o Senhor vê. E faça isso com o mesmo zelo, com a mesma dedicação, com o mesmo carinho do que o cara que passou aqui 20 horas construindo um sermão. Então, se isso é feito dessa forma, aí sim eu vejo Deus sendo exaltado em todas as áreas da vida da gente. Vamos para a última pergunta, gente. Infelizmente, a gente vai ter que acabar depois da pergunta de Carol. Aqueles que me mandaram mensagem e eu não respondi, eu vou até propor para vocês dois para depois a gente responder isso em vídeo, tá? Lançar nas nossas redes sociais. E eu queria também, ao final, dar alguns avisos, então não saia depois que essa pergunta for respondida, a gente vai falar um pouquinho e fazer a nossa oração final, tá bom? E tem o sorteio também, então se você sair, você não vai ganhar. Boa noite. O que vocês acham de um casal cristão que, por ter uma vida deplorável no Brasil, resolveu ir trabalhar e morar ilegalmente nos Estados Unidos para dar uma vida melhor e mais digna à sua família? Eles estão vivendo em pecado? Conheço alguns casais cristãos que vivem essa realidade, mas não acreditam que é pecado, porque alegam que tudo o que estão fazendo é porque estão priorizando o bem-estar e a dignidade da sua família. Todo mundo ouviu? Todo mundo entendeu? Ok? Entendeu? Essa história é antiga, viu? Teve uma mulher que estava olhando para um fruto e um animal assim que rasteja no chão, a serpente, disse assim: certamente você não vai morrer se você comer dessa. Queridos, tem gente mudando, pessoas cristãs mudando o termo para justificar. Não é ilegal, é fora de status. Eu estou vivendo aqui nesse país fora de status. É um novo termo para ilegal, né? Não é aborto, é pró-escolha. É pecado, gente. Isso aí a gente não tem que negociar. Mas não tem um bom estilo de vida bom aqui. Você acha que Deus está mandando você viver de uma forma ilegal em outro país? Uma forma contra os princípios que Ele estabeleceu em sua palavra, porque você é tão lindinho, cheirosinho? Não dá. Desculpe, eu acho que vocês conhecem essa pessoa aí, não sei, mas não tem como negociar uma coisa tão clara nas Escrituras, que é obedecer às autoridades. A gente vai obedecer às autoridades enquanto as autoridades não
não, né, mudem dos princípios da palavra. Aí a gente faz como Pedro, né, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas enquanto não quebrar os padrões bíblicos, a gente tem que obedecer. E essa é uma regra do país de imigração que acontece. As pessoas que devem imigrar têm 6 meses e é isso. Então, é um princípio. O cristão obedece. Claro que cada um vai poder escolher fazer isso, né? Mas E eu acho que isso diz muito também sobre como algumas pessoas enxergam a própria vida, o trabalho e o serviço a Deus. Porque estava conversando com o Matheus essa semana, a gente saiu para comer uma pizza, né? Estava muito boa, inclusive. E a gente conversava sobre como algumas pessoas, por egoísmo, por achar a própria vida mais importante do que o evangelho, o serviço à igreja, o amor ao próximo, o trabalho, tomam uma decisão como essa, para viver, entre aspas, viver melhor, viver uma vida que se diz mais digna, né? Mas pouco se pensa a respeito daquilo que de fato essa pessoa vai fazer lá, como ela vai servir a Deus lá, como deixa de servir a Deus aqui no Brasil, enfim, seu país natal. Eu acho que é muito disso também. Isso deve fazer a gente ter uma reflexão de onde está o nosso coração. Porque, gente, ainda que nós vivamos, eu acho que não deve ser assim, né? A gente deve, talvez, almejar o melhor trabalho. É possível o cristão tomar decisões de mudar de país de forma legal para melhorar de vida, criar seus filhos em outro ambiente e tal. Mas a gente também tem que entender que não é a nossa vida, o nosso coração não está nesse mundo. Não está nos poucos anos que nós estaremos aqui. E ainda que ela seja miserável nos próximos 100 anos, como cristãos, nós ainda temos a esperança de morar no país celestial, sabe? Então eu acho assim que a gente precisa rever também isso, sabe? Eu acho que, apesar do trabalho ser mais árduo, o suor cair aqui, né, com mais desânimo e às vezes não ser bem remunerado, eu acho que a opção, a alternativa não é ferir uma lei. Martinho aqui estava até falando sobre como o advogado ele vai nos aspectos legais, mesmo como cristão, mas para exercer sua profissão dentro daquilo. E eu acho que isso funciona em todos os termos. A gente deve, como Paulo fala, né, ser obediente às nossas autoridades, desde que não fira a palavra. E eu já vi uma vez um cristão dizendo assim: mas o povo de Israel sempre foi peregrino e muitas vezes até estrangeiro nas nações, então a gente tem que ser também. Não é por aí, gente. Não tente distorcer a palavra para o seu próprio benefício. A gente tem que ter cuidado nisso, né? Gente, a gente vai encerrar agora. Eu queria dar a oportunidade para vocês dois darem uma palavra de encerramento e para a gente finalizar. Enquanto isso, as meninas vão fazer o sorteio e a gente já fala aí para vocês quem ganhou. É isso aí, gente. Obrigado. Deus abençoe vocês. Vamos servir a Deus com o que a gente faz, com tudo que a gente é. E vamos em frente. Eu estou aqui à disposição. Obrigado por ter convidado, né? Não sou digno de estar do lado do pastor aqui, mas eu estou aqui. Eu me meto mesmo. Eu estou aqui no meio. Me chamou, eu venho. Então, Deus abençoe e vamos lá. Então, primeiro eu queria mais uma vez, né, agradecer pelo convite e agradecer o privilégio de poder estar aqui compartilhando com vocês. Obrigado, pastor Renan, também, pela confiança. E que possamos ter, de fato, uma vida que glorifique a Deus em todo lugar, em todo momento, em todo instante, até que seja na presença dEle, né, para todos sempre em glória. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Amém, legal demais.